Olá pessoal, Deus abençoe. Já deu graças a Deus hoje? Que bênção, mais um dia e nós estamos aqui tratando da vida de José do Egito, da sua família, dessa saga tão intrigante que é a vida desse homem de Deus. Nós estamos falando sobre as 3 capas de José do Egito e quais foram os propósitos de Deus nesses 3 episódios. E é claro, nós estamos vendo muitas coisas que certamente estão abençoando a nossa vida. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Escreva aqui de onde você está falando, de onde você se você pertence a alguma igreja, se você não pertence a alguma igreja, mas consome aqui o nosso conteúdo. Eu espero muito que você seja abençoado e abençoe mais alguém com esse conteúdo. Sem demoras, vamos ao texto da palavra de Deus. Começamos em Gênesis capítulo 37 e fomos seguindo, não é, esta saga. Chegamos no momento onde os irmãos de José disseram para ele, ou sobre ele, vamos matá-lo. Eles queriam matar. Você sabe que José teve um sonho, e o sonho era que José estaria sobre os seus irmãos. Essa seria uma posição que Deus lhe conferiria mais adiante, mas isso trouxe sérios problemas, isso trouxe muito ciúme, muita inveja. O texto diz que no campo onde eles estavam trabalhando, eles lançaram José na cisterna e, quando isso aconteceu, enquanto eles estavam na pausa do lanche ali, eles venderam esse irmão para os ismaelitas, tá? Que estavam vindo a caminho do Egito, e os midianitas também. Não esqueça que José, ele era da linha dos israelitas, tá? Então, ele era israelita. Opa, saiu aqui. Israelita. Os ismaelitas estavam passando, e também os midianitas. Ok? Todos eles aqui eram filhos, eram descendentes de Abraão. Tá? Os israelitas, José e seus irmãos, por Sara, os ismaelitas por Agar e os midianitas por Quetura. Portanto, veja, o que nós temos aqui são irmãos unidos contra um irmão. Tá? Eles eram irmãos por parte de pai, e todos eles, toda essa família estava aqui engendrada contra José. E o texto diz que eles venderam José para o Egito, tá? Por 20 ciclos de prata. Quando Rúben voltou à cisterna, diz o texto, ele não estava ali, ou seja, o mais velho que queria livrar o irmão, quem sabe devolvê-lo ao pai. Ele ficou desesperado e ele perguntou, para onde é que eu irei? O texto diz que eles tomaram a túnica de José, isso aqui é importante, tá, gente? A túnica de José. Mataram o cabrito, tingiram-na com sangue e mandaram a túnica longa, fazendo-a chegar a seu pai com esta mensagem. Então, em primeiro lugar, eles não entregaram em mãos. Segundo, eles mandaram uma mensagem. Olha só a mensagem. Achamos esta túnica. Veja, e aí eles fazem uma pergunta. Vê se é ou não a túnica de seu filho. Bom, eles não disseram José foi morto por uma fera. Eles encenaram isso. Quando Jacó pegou a túnica, você imagina, um pai pega a roupa de um filho toda ensanguentada. Pensa nisso.
aquela túnica, que era a única, que ele mandou fazer para José, não tinha outra. O texto diz, a túnica de meu filho. Veja só qual é a síntese dele. Uma fera o devorou. Com certeza José foi despedaçado. Essa aqui, gente, é a síntese dele. Tá? Uma túnica, ou a túnica de meu filho, e uma fera o devorou. Com certeza, José foi despedaçado. Essa é a expressão que ele usa para falar de seu filho. A pergunta é, José estava morto? Não. Mas ele sabia? Também não sabia. Os irmãos mandaram a notícia, José está morto? Não. Mas ele também não sabia o que tinha acontecido. O texto diz que Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de roupa de saco e lamentou por seu filho muitos dias. O texto diz que seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para consolar. Ele, porém, veja, recusou-se a ser consolado. Algo importante que eu tenho dito sobre isso e sobre coisas semelhantes é que Jacó tirou uma síntese daquilo que ele via sem investigar a fundo o que realmente havia acontecido. O luto de Jacó era sincero, mas a morte de José era falsa. Quantas vezes nós temos sentimentos sinceros por questões falsas, por coisas que não existem? O nosso sentimento é sincero, o medo é sincero, mas o fato não existe. A nossa filha, Luísa, ela passou por anos e anos com muito medo de cachorro. Por quê? Quando ela era bem pequenininha, um cachorro latiu muito perto dela e aquilo deu uma traumatizada nela. Os anos foram passando e não importava se era um filhote ou se era um cachorro enorme. Ela tinha medo. Alguns cães são perigosos, mas a maioria não é assim. Qualquer cachorro que ela via, que ela pudesse ver, ela se escondia. Ela tinha um medo sincero, real, achando que aquele cachorro iria atacá-la. O medo era real, mas o fato era falso. Eu estou certo que muitos dos nossos medos, eles são assim. Muitas das nossas ansiedades são por coisas que não aconteceram e, detalhe, nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Coisas que não acontecem, coisas que ninguém fez e muito possivelmente ninguém fará. Ameaças que simplesmente não existem. Esse é o problema de muitas pessoas. Alimentam sentimentos que são muito sinceros e do fundo da alma. Mas os fatos não batem, não condizem. E é esta anomalia das circunstâncias que muitas vezes não é detectada. Você precisa colocar os seus sentimentos à prova. A ansiedade, por exemplo, ela vem e na maioria das vezes nunca se concretiza aquilo que é gerador da ansiedade. Uma preocupação, será que isso vai acontecer? Será que não vai acontecer? Será que eu ficarei doente? Será que é sempre será. E o corpo e a mente não conseguem descansar. Deita pensando, será que amanhã vai dar certo? Será que amanhã eu consigo? Eu acho que eu não consigo. Veja, as coisas, elas precisam de fato acontecer. E quantas vezes as pessoas estão paralisadas no hoje por causa de uma ansiedade, por causa de um medo? Alguém que não sai de casa com medo de ser assaltado. Sai de casa, não foi assaltado, voltou. Precisou sair. Poxa, não foi assaltado. Se não tivesse saído. É claro,
Nós não estamos falando de imprudência, nós não estamos falando, inclusive, de inconsequência. Jacó tinha razão de estar muito preocupado, trêmulo. Era a túnica do filho dele, era sangue mesmo, mas veja, não era sangue de José. E simplesmente, veja, ele se recusa a ser consolado. Essa é uma segunda questão. Se nós temos, muitas vezes, sentimentos sinceros por fatos falsos, de outra maneira também, nós não podemos esquecer que há muitas pessoas que estão na sua cadeira de sofrimento, mas que não se permitem o consolo. Porque, para elas, ou o consolo é uma afronta, porque elas precisam sentir a dor, já que elas, vamos dizer assim, cooperaram para essa dor acontecer, não é? Como Jacó, né? Eu mandei meu filho para o campo se eu não tivesse mandado. Então, para ele, ser consolado seria terrível. Ele tinha que sofrer aquela dor. E muitas pessoas estão assim. Eu não posso ser consolado. Ou, por outro lado, há outros, não é? Que desejam ter o sofrimento e a dor porque é o único sentimento sincero ou mais forte que ele ou ela conseguem sentir. Então eles colocam uma redoma ao redor desse sofrimento, eles colocam, pessoas assim colocam uma proteção em volta de si mesmos para que não sejam consolados, porque se o sofrimento for embora, acabou o assunto, acabou a atenção das pessoas, as pessoas vão embora, elas não vão mais ajudar e você não será mais o centro das atenções. Isso é mais raro acontecer, mas acontece. Há pessoas que colocam o sofrimento num pedestal. Há pessoas que lidam com o sofrimento como se fosse o centro gravitacional da sua história. É verdade. Não querem abrir mão do sofrimento. Elas se recusam a serem consoladas, e quando alguém consegue encontrar uma saída e desafia a saída, então elas se afastam. Por quê? Porque a saída vai fazer com que elas tenham que abrir mão do seu sofrimento. Assim acontece com muitas pessoas. Acontece com muita gente. Veja, e não é só o sofrimento pessoal, por vezes é o sofrimento de alguém perto. Você sabia, e é também mais raro, mas acontece, não é? Como diz o outro, é raro, mas acontece muito. Você sabia que há pessoas que cuidam de outros idosos e que elas fazem questão de que o idoso permaneça, ou o enfermo, melhor, permaneça naquela condição? Há pessoas que cuidam de enfermos, eu acho que eu falei idosos, né? E que se aquele enfermo sarar, o centro gravitacional da vida dessa pessoa que cuida sai do eixo. Veja, alguém já disse que todo enfermo tem um dono, não é? Eu não exageraria assim, não é? Eu diria que algumas pessoas agem assim. A maioria quer que o enfermo saia dali, que ele seja curado. Mas eu quero abrir esse parêntese e fazer esse recorte, porque esse tipo de comportamento, não é, de quando alguém tem uma pessoa enferma sob seu cuidado, revela um coração que deseja estar no controle de alguém. Já que não controla a própria vida, vai controlar a de alguém. Não é? E isso dá um senso de superioridade. Eu sei que isso pode ser uma digressão, que eu esteja saindo aparentemente aqui do assunto, mas não é. O sofrimento, seja pessoal ou seja alheio, muitas vezes ele é tomado para si, e a recusa de ser consolado e a recusa até da cura, muitas vezes, tem como fundo de razão o fato de que se aquele sofrimento for embora, então acabou o enredo, acabou a graça, acabou a misericórdia das pessoas, sabe? Infelizmente, há aquelas pessoas que parasitam
nas emoções alheias. E eu estou falando isso porque você precisa ter muito cuidado e discernimento quando lidar com os que sofrem. Você precisa ter uma visão mais clara. Esta pessoa deseja ser consolada? É claro, voltando para o texto, Jacó está aqui, é claro, pensando que seu filho está morto. A grande questão é que por pelo menos 2 décadas, Jacó ficou nessa cadeira da dor e do sofrimento. Você vai ver lá adiante que ele nunca esqueceu o que aconteceu com José. Só depois, lá na frente, ele descobriu que José estava vivo, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Essas são cenas dos próximos capítulos. Bom, eu quero terminar desafiando o seu coração a que você se apegue no Senhor, a que você se apegue em Deus e que, diante de todos os seus sofrimentos, lutas, as suas dores, os seus lutos, você tenha o Senhor, nosso Deus, como seu refúgio, como sua fortaleza. Permita-se ser consolado, em primeiro lugar. Se você estiver chorando, se você estiver choroso, estiver com um luto, a gente sabe que tem situações que aparentemente não tem consolo, mas o Senhor traz consolo e muitas vezes faz isso através das pessoas. Né? Segundo, antes de se aprofundar em algum sofrimento, procure saber se de fato os sentimentos verdadeiros que você está carregando, eles correspondem a fatos, correspondem a questões que são verdadeiras. Não se permita chorar por aquilo que ainda não existe, lamentar por aquilo que ainda não se perdeu, viver uma tristeza por aquilo que você ainda não sabe se é verdade. Pense nisso e aproveite e envie essa mensagem para o coração de mais alguém. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, meu Deus, que essa palavra não só traga efeito poderoso no nosso coração, mas no coração de mais alguém, a quem o Senhor deseja abençoar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Enxuga as nossas lágrimas, ó Deus, seja o nosso consolo e nos ajuda a discernir entre o falso e o verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, gente. Até o nosso próximo episódio. Permaneçam aí. Que Deus abençoe.